Fala, Alminha, vamos falar hoje sobre ansiedade. Esse é o mal do século. Tem pessoas que conseguem lidar até de forma relativamente bem, no entanto, mantém o corpo sempre nesse estado de alerta, né, de fuga ou defesa, sem que seja necessário. E há outras pessoas que já estão extrapolando, né, esses limites da ansiedade, com várias questões que já afetam o corpo, a respiração, acabam demonstrando também doenças. Então é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Para você que gosta de autoconhecimento, já se inscreva, curta aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente sobre a ansiedade, porque muitas pessoas têm, mas o que não te falam sobre a ansiedade? Porque assim, na época que a gente vive, parece ser muito comum. É só você ligar a televisão, você já vai ver uma notícia catastrófica, algo ruim e que vai acabar te gerando medo. De outra forma, a gente já tem instalado na nossa sociedade modelos que são padrões que a gente deve seguir. Porque desde lá de antigamente falavam assim: você deve agir dessa forma, você tem que agir assim. Com essas regras e com essa necessidade do ser humano em ser aceito, a gente acaba se adequando ao que é pedido. E qual que é o problema disso? A gente perde a nossa individualidade, porque a gente começa a entrar num mundo de comparação, né? Onde a gente sempre precisa parecer que está triunfando na vida, que a gente não tem problemas. É aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Os recortes. Nossa, estou muito bem, sou uma pessoa de muito sucesso e tá tudo bem, porque é isso que se espera de mim. Nossa, eu sou uma pessoa que age, ó, no molde, né? Só que isso vai fazendo com que mate a nossa existência real. A gente perde a nossa originalidade e a gente não sabe qual que é o nosso propósito, sabe? Para que eu tô aqui? Qual que é o meu talento? O que eu preciso desenvolver? Porque a gente está muito focado em agradar outras pessoas. Esse é um fator que gera mais ansiedade. E assim, a ansiedade, ela está muito atribuída ao que a gente não pode controlar. E, no entanto, a gente é bombardeado a todo momento por situações que a gente não pode controlar. A gente não pode controlar a violência que está acontecendo no mundo. A gente não pode controlar as catástrofes naturais que acontecem. A gente não pode controlar as doenças, que cada hora aparece uma doença diferente. E os fatores econômicos? A gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Então, a gente se vê sem chão, porque a gente acredita que o controle vai trazer alguma segurança. Mas acontece que não tem como a gente controlar as coisas. E não vai bastar que eu te fale isso. Porque no fundo você sabe que não controla nada, mas ao mesmo tempo você tenta controlar as coisas para que você fique num lugar de mais segurança, né? Você sabe o que vai acontecer, como se a gente estivesse num lugar mais neutro. Só que essa é uma questão em que a gente está falando muito da matéria, sabe? Tudo que é transitório, tudo que muda o tempo todo, sabe? Hoje chove, amanhã não chove. Hoje, se eu penso só na matéria, eu acredito que eu sempre tenho que estar saudável. Então, se tiver uma doença lá fora, eu vou ficar dentro de casa. Eu não quero pegar aquela doença. Vamos inventar um monte de vacina, porque assim eu não vou ter chance de ficar doente, de oscilar. Esse pensamento da ansiedade, ele está muito correlacionado com a matéria. E quando a gente não aceita que as coisas mudam, a gente começa a entrar em sofrimento. Porque a gente não consegue lidar com as situações de forma saudável. A gente começa a entrar em colapso. Porque, ó, não é possível controlar. Mas, no entanto, então o que eu vou fazer? Vou evitar. Porque esse é um controle que eu consigo. Não, você não consegue. Com essa mentalidade nas coisas externas que estão acontecendo, você nunca vai ter paz. Essa paz de espírito só existe se você começa a pensar de uma forma mais imutável, de uma forma mais espiritualizada. Porque isso traz confiança. Isso traz um olhar de você olhar para as coisas que estão acontecendo como temporárias. Porque o nosso propósito de vida enquanto ser humano é evoluir. E eu vou evoluir se eu souber utilizar o meu tempo para aquisição de virtudes que são eternas. E eu só vou conseguir isso lidando com a diversidade, mas entendendo que existe um propósito por trás de tudo o que está acontecendo. E esse propósito não é para tirar a minha estabilidade, pelo contrário, esse propósito é justamente para que eu consiga treinar mais a paciência, para que eu consiga aprender a soltar, para que eu consiga confiar, né, para eu entender de que o que está sendo colocado aqui à prova é um fator que vai fazer eu olhar mais para dentro de mim,
que vai fazer eu me interiorizar, eu buscar a força. Essa força que não vem propriamente da gente, mas que vem de algo maior, sabe? Que a gente entende que a gente não é só essa matéria, sabe? Eu entendo que um dia eu vou estar doente, mas um dia eu vou estar saudável e todas essas passagens me ensinam algo, sabe? Fazem eu dar mais valor para minha saúde, fazem eu dar mais valor para as pessoas que agora estão comigo, porque um dia elas não estarão e eu não vou precisar ficar apavorada, sabe? Com medo de que isso aconteça, porque eu não tenho como proteger as pessoas, colocar num potinho e falar, não, ó, você vai ficar aqui para sempre comigo. Isso não tem como acontecer. Mas então eu preciso começar a mudar a mentalidade, a entender que eu sou muito mais espiritual do que material. Né? Tem até uma frase que fala que nós somos seres espirituais passando por experiências materiais. E não o contrário, eu não sou um corpo que está com o espírito, eu sou o espírito que está habitando esse corpo para que eu passe por provas e consiga evoluir mais nesse sentido que eu preciso realmente, que eu preciso desenvolver minha resiliência, que eu preciso ter um olhar otimista apesar de tudo o que acontece comigo e contribuir com todos que estão ao meu redor. Esse é o motivo da evolução e de eu diminuir também a minha ansiedade. Porque a partir do momento que eu faço a minha parte, eu tenho que viver aqui no mundo material, eu faço a minha parte, mas eu solto, sabe? Eu falo, ó, agora, a partir de agora, o que tiver que ser, vai ser. Porque eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle em saber selecionar o que eu vou nutrir. Será que eu vou alimentar mais a minha ansiedade? Vou ficar o dia inteiro lá na TV assistindo tragédia e aquilo vai ficar lá dentro de mim. Em algum momento aquilo vai sobressair. E aí pode ser que eu perca o controle por conta dessa informação. Ou será que eu vou começar a acostumar meus olhos a olharem para o que me nutre, para o que me deixa em segurança, que é a minha paz, que é o exercitar o que eu preciso, que é essa presença, que é estar observando os fenômenos, não participando junto deles lá no rebuliço, mas saindo desse furacão e olhando de fora, entendendo que isso pode ser uma oportunidade para que eu não só fique menos ansioso, mas para que eu consiga ajudar mais pessoas que estejam passando por essa questão da ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Muitas vezes é necessário que se utilizem remédios, né, quando é um estágio muito crônico, que você consiga procurar realmente ajuda, mas que você tenha em mente que você precisa desenvolver o seu lado espiritual, porque é isso que vai te trazer calma, fortalecer a sua fé, a sua segurança. Você precisa de um momento de qualidade, de silêncio, para que então você consiga colocar numa escala de valores. O que é mais importante? É essa correria que eu vou fazer agora ou é primeiro eu me estabilizar, eu estar bem antes de ir no campo de batalha, sabe? Eu preciso estar bem antes de tudo, porque senão eu vou sempre estar desestabilizada. E só você consegue cuidar de você. Se você depender das outras pessoas para que você fique em paz, então você não vai ter paz. Então você precisa saber como se cuidar em primeiro lugar e como fortalecer a sua espiritualidade para que você faça uma escala de valores que faça sentido para a sua evolução. Eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo. Tchau!